Olá! E se a gente começasse a pensar no choro de um bebê não como um problema, mas como uma conversa? Pois é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Mergulhar nesses sinais para entender o que os bebês estão de fato tentando dizer. Pois é, a verdade é essa, simples e poderosa. O choro não é um defeito, não é uma falha. É comunicação pura, urgente. É, na verdade, a primeira língua de todo ser humano. E aí é que está a grande questão, né? No meio do cansaço, da preocupação, será que a gente está com o ouvido treinado para escutar a mensagem por trás do som ou o foco é só em desligar o alarme o mais rápido possível? Ok, vamos lá. A primeira grande virada de chave é essa aqui. Encarar o choro como um idioma que a gente precisa aprender, sabe? Um idioma cheio de sotaques, de nuances, e não um simples botão de liga e desliga. E olha, esse conceito é a base de tudo. Não é que exista um único choro de fome ou um choro de sono que seja igual para todo mundo. O contexto, a intensidade, os outros sinais que o bebê dá, tudo isso é tão importante quanto o som em si. Agora se liga nesse número. Estudos mostram que mesmo as pessoas mais experientes, pais e mães de segunda, terceira viagem, só acertam a causa do choro entre 50% e 60% das vezes. O que isso quer dizer? Que é super normal se sentir um pouco perdido, faz parte do processo de aprendizado. Antes de tentar decifrar qualquer coisa, o passo mais crucial é interno, é nosso. A nossa reação de sair correndo para resolver pode, na verdade, acabar atrapalhando a nossa capacidade de simplesmente observar. E a técnica é de uma simplicidade que chega a ser genial. Primeiro, coisa de 20, 30 segundos para respirar fundo. Isso ajuda a gente a se acalmar. Depois, olhar em volta, observar a linguagem corporal do bebê. E só então, fazer a pergunta que muda o jogo todo. E a pergunta é essa. Percebe a diferença gigantesca entre isso e o pensamento que geralmente vem na nossa cabeça que é: como eu faço isso parar? Uma pergunta busca entender. A outra só quer uma solução imediata. Então vamos para a parte prática. A imensa maioria dos choros se encaixa em três grandes gavetas, digamos assim: fome, sono ou desconforto. Vamos dar uma olhada nos sinais que podem apontar para cada uma delas. Então, antes mesmo de o choro explodir, o bebê já está dando vários sinais de fome. Aquela viradinha de cabeça procurando algo, a mãozinha que vai para a boca, os barulhinhos de sucção, são como se fossem convites. Pegar esses sinais no começo pode evitar que a coisa escale para um chorro de fome muito mais intenso. A mesma coisa vale para o sono, viu? Ele também avisa que está chegando. Esfregar os olhos é um clássico, todo mundo conhece. Mas aquele olhar meio perdido, que parece que o bebê desconectou do ambiente, esse é um sinal de ouro. E aquela irritação que vai crescendo aos pouquinhos também é um baita indicador. E aqui tem um ponto que, nossa, é crucial. Existe uma janela de tempo ideal para colocar um bebê para dormir. Se essa janela passa, ele não fica só mais cansado, ele entra em exaustão. E a exaustão, ironicamente, pode deixar o bebê super agitado, parecendo o oposto de sono, o que torna tudo bem mais difícil. Já na categoria do desconforto, o leque é bem grande. Pode ser uma coisa física super simples, tipo a fralda suja ou uma etiqueta na roupa incomodando. Pode ser algo digestivo, como gases ou refluxo. Ou, e essa é bem comum, pode ser sensorial. Muito barulho, muita luz, muitos estímulos para o pequeno cérebro do bebê conseguir processar. Olha, essa parte aqui costuma trazer um alívio gigante para quem cuida de um bebê. A verdade é que nem todo choro tem uma solução na hora, ou sequer uma causa clara, e isso pode ser absolutamente normal. O choro púrpura, ou purple crying, é um termo usado por especialistas para descrever um período bem específico do desenvolvimento do bebê. Não é uma doença, não é um problema, é uma fase. E só de saber disso, a perspectiva de quem está no olho do furacão já muda completamente. Esse nome, purple, na verdade é uma sigla em inglês para ajudar a lembrar das características. O choro tem um pico lá pelos 2 meses. É imprevisível, começa e termina do nada. Muitas vezes resiste às tentativas de acalmar. O rostinho do bebê parece que está sentindo dor. Pode ter uma longa duração e geralmente é pior no entardecer. Mas atenção, é super importante fazer uma pausa aqui para um alerta muito sério. Embora essa fase púrpura seja normal, é vital saber diferenciar de um problema de saúde. Se o choro vier junto com febre, vômito ou qualquer outra coisa fora do comum, a regra é clara, não pense 2 vezes. Procure ajuda médica. Certo. Agora que a gente já entendeu as possibilidades, como é que a gente se organiza para achar os padrões específicos de um bebê? A resposta é simples, agindo como um detetive paciente e muito observador. E essa aqui é uma ferramenta fantástica de tão simples. Um diário de observação.
Anotar por alguns dias a hora como era o choro, o que estava acontecendo antes e o que funcionou ou não para acalmar, isso pode revelar padrões que são impossíveis de enxergar no calor do momento. E nessa investigação, é bom ficar de olho em algumas armadilhas. A mais clássica é achar que todo choro é fome. Outra é deixar passar os primeiros bocejos e sinais de sono, o que leva o bebê à exaustão. E talvez a mais importante, não levar para o lado pessoal. O choro do bebê não é uma crítica, não é manipulação, é comunicação. E assim a gente chega na conclusão mais importante disso tudo. Guias, livros, vídeos, tudo isso ajuda muito, mas a maior autoridade no assunto de um bebê específico vai ser sempre a pessoa que cuida dele todos os dias. É bom lembrar que aprender essa língua nova não acontece do dia para a noite, sabe? Leva tempo, exige paciência e, principalmente, exige que a gente se permita errar. Essa sintonia fina entre o cuidador e o bebê é uma dança, que se aprende um passo de cada vez. No fim das contas, a grande virada de chave é esta aqui. Mudar o foco de resolver um problema para compreender uma voz. É isso que transforma uma experiência que pode ser super estressante em uma chance de criar ainda mais conexão. E essa é a reflexão que fica. Com essa nova lente, o próximo choro não precisa ser encarado como uma crise. Ele pode ser o começo de um novo diálogo, uma oportunidade de ouvir com mais atenção e de responder com mais confiança. A pergunta então é: que nova